Será que o problema é o seu dedo podre? Ou às vezes não é nem o seu, né? De repente você conhece ali essa mulher que ela sempre procura um tipo específico de homem. E não é um tipo específico de homem pela aparência. É um tipo específico de homem que, por exemplo, nunca está emocionalmente disponível, sempre tem uma história triste, né, para contar, para dizer ali porque que ele não pode estar com você, né? Aquela velha história do eu tô enrolado com outra pessoa, né? A gente não é mais casado, mas mora na mesma casa. É uma pessoa, por exemplo, é às vezes uma pessoa imatura, né, emocionalmente, uma pessoa que você percebe que não gosta dela, né? De repente está com ela por comodismo, por insistência dela, e só ela não percebe isso, por exemplo. E aí você ou essa pessoa sofre, né, fica super triste, termina ou terminam, né, ali com você, e aí você procura depois outra pessoa e percebe que, na verdade, a única coisa que mudou foi o CPF. Não foi, né, o tipo da pessoa, o tipo de homem continua o mesmo. E se você quer entender por que isso acontece e sair desse padrão, esse vídeo é para você. Meu nome é Andy Labão, eu sou especialista em comportamento alimentar e psicóloga clínica, então quero explicar para você da onde vem aí esse tipo de comportamento. Vamos lá? E como sempre, né, eu acho que eu falo isso em todos os vídeos e não tem como fugir disso, né, principalmente sendo psicóloga, que é o quê? A gente nunca trabalha apenas o lado racional. A gente nunca age apenas com o lado racional, né? Quando a gente pensa no relacionamento, o lado emocional fala muito mais alto. Mesmo que às vezes você tenha ali certeza do que você busca, né, ali no seu parceiro, na sua parceira. Tem gente que até escreve, né, eu acho até interessante que se escrevam também, né, as qualidades, né, as características da pessoa que você procura. Muitas vezes a gente vai lá e cai de novo ali naquela cilada emocional. E vou começar esse vídeo então com uma pergunta desconfortável. Por que algumas pessoas continuam se relacionando com homens, né, mulheres que estão emocionalmente indisponíveis, mesmo sabendo que isso machuca tanto? Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você quiser, inclusive, compartilhe aqui nos comentários, né, a resposta da sua pergunta. O que é uma pessoa emocionalmente indisponível? E não é uma pessoa, por exemplo, que demora para responder o WhatsApp, até porque, né, tem gente que trabalha muito, eu mesmo às vezes vou demorar para responder o WhatsApp porque eu estou ali atendendo, eu não vou olhar meu celular enquanto eu atendo. Também não é uma pessoa mais fechada ou uma pessoa mais tímida. Uma pessoa emocionalmente indisponível é uma pessoa que, por exemplo, vai evitar conversas sobre um relacionamento, ou até mesmo evitar falar sobre sentimentos, como ela sente, que não sente. Ela vai evitar coisas que parece que estão prendendo ela. Então, por exemplo, dar satisfação, construir planos, né? Ela vai fugir dessa responsabilidade de um relacionamento adulto. E quando eu falo de relacionamento aqui, eu não digo nem só de um namoro, um noivado, um casamento, às vezes até um flerte, alguém que a gente está ficando, e a porta abrindo. É uma pessoa que oferece pouca reciprocidade, uma pessoa que vai fugir quando sente que o relacionamento tá ficando sério, né? Você fala assim, vamos ali conhecer meus pais, e aquela pessoa, né, desaparece. Que demonstra, por exemplo, interesse, mas foge da intimidade. E aqui vai um ponto interessante, uma pessoa ela pode gostar de você, e ainda sim estar emocionalmente indisponível. Porque gostar não é a mesma coisa que estar disponível para aquela relação. E eu sei que isso é uma coisa incômoda, né? Uma coisa difícil da gente aceitar. E por que que você se interessa justamente por esse tipo de pessoa que não está disponível, né? E quando isso acontece com você, né? Você tem uma amiga ali, um amigo que está sempre falando, nossa, né? De novo meu dedo podre, de novo escolhi uma pessoa que no início parece muito legal. Muitas dessas pessoas emocionalmente indisponíveis, inclusive no início, vão parecer disponíveis, né? Algumas já mostram desinteresse desde o início, outras não. E aí ela vai falar, nossa, por que que eu atraio, né, esse tipo de gente? Mas a pergunta, e aqui, né, se você já viu meus outros vídeos, você vai perceber que eu faço muitas perguntas, né? Uma das minhas ferramentas de terapia é justamente fazer perguntas para que você reflita. Então, assim, a pergunta não é por que eu atraio essas pessoas. A pergunta é por que que eu deixo elas ficarem ali? Porque pessoas emocionalmente indisponíveis, pessoas podres, né? Não necessariamente quem é indisponível é podre, mas assim, né? A pessoa, a alma cebosa, como eu chamo, ela vai aparecer na vida de todo mundo. Tá cheio de alma cebosa no mundo. Mas por que que algumas pessoas, elas atraem?
Será que elas atraem ou será que elas permitem que essa pessoa permaneça ali? Então, por exemplo, você tem uma pessoa emocionalmente indisponível, certo? Uma pessoa que vai fugir ali de falar de sentimento, vai fugir do assunto relacionamento toda vez que você quer falar sobre isso. Se você é uma pessoa que aceita esse tipo de coisa, você vai deixar o que? Fulano, vamos falar sobre como tá ficando essa nossa relação? E o fulano diz que não quer. O que você faz? Você continua com ele, dali a um tempo você tenta conversar de novo, ele diz que não e você fica tentando. Uma outra pessoa que não aceita esse tipo de coisa vai virar e falar assim: fulano, vamos conversar sobre a nossa relação? Tô gostando de você, quero algo sério. Ele vai falar: eu não quero falar sobre isso agora. O que ela faz? Ok, então, beijinho, tchau, adeus. Porque isso é o que eu quero e não é o que você quer. Então é o momento da gente fazer o quê? Cada um seguir sua vida. Isso se chama por limites, certo? Limite no que eu quero, limite em me respeitar. Agora, por que quem não consegue fazer isso fica repetindo esse padrão? E agora eu quero entrar ali naquele terreno pantanoso de falar sobre a infância. E não vou pôr culpa em pai nem mãe, inclusive sou super contra terapias que fazem isso, né? A gente culpa a mãe e o pai por tudo. Não é sobre isso, mas é impossível a gente falar sobre como a gente interpreta e aprende sobre relacionamentos sem olhar ali na nossa infância. Porque qual é, né, para qualquer criança ali, a primeira ideia, né, o primeiro conceito que se tem sobre o amor? É o relacionamento de alguém que essa criança está olhando. Normalmente dos pais, né? Às vezes não é dos pais, porque os pais são separados, mas da mãe, né, com o padrasto, do pai com a madrasta, dos avós. Então, a primeira ideia que a gente tem de um relacionamento, ela vai vir da infância, inclusive de um relacionamento entre seus pais e você e seus irmãos, seu pai e seus irmãos, por exemplo. A criança, quando ela está aprendendo, falando de criança bem novinha, né? Ela busca padrões para entender. Ela precisa entender correlações. É por isso que é importante que a criança tenha horários, é por isso que é importante que a criança tenha rotina, é por isso que é importante para a criança ter pais estáveis, emocionalmente estáveis, porque a criança ela procura um padrão. Então ela começa a perceber o quê? Quando eu preciso de alguém, seja porque eu me machuquei, seja porque eu estou triste, seja porque eu estou com dificuldade, eu sou atendida. E aí, não precisamos falar aqui, por exemplo, de pais abusivos. A gente pode falar, às vezes, até de uma educação mais rigorosa. Se uma criança, por exemplo, quando ela está triste, ela procura ali os pais, e os pais falam: isso é muita besteira, né? Você é muito novo, quando você crescer, você vai ver que isso tudo é idiotice. O que ela entende? Meus sentimentos não são validados. Quando eu preciso de alguém, essa pessoa não está disponível, mas eles me amam. Porque eles são meus pais, então eles me dão carinho, né? Eles me dão amor, eles conversam comigo de outras coisas, nós temos uma boa relação. Então o amor às vezes é também não estar disponível, o amor pode ser também não validar. Estou dando um exemplo aqui de como isso pode formar na psique da criança, né? Porque muitas vezes para o adulto a criança fala que ela está triste ali porque o amiguinho roubou a bola dela no recreio e nós como adultos, né, ali com problemas muito maiores para nós que somos adultos, não conseguimos entender o quão grande é para uma criança no mundinho dela, né, que é tão pequeno, como a bola é importante. E aí ela vai tentando correlacionar essas questões de amor e estar ou não disponível para alguém, amor e alguém se doar para você. E ela provavelmente vai buscar um relacionamento dentro daquilo que ela entendeu inconscientemente, muitas vezes, o que é o relacionamento. Então essa criança que entendeu, por exemplo, né, nesse meu exemplo que o amor ele não é estar sempre disponível, só está disponível quando for alguma coisa muito importante, muito grandiosa, porque vamos supor que essa criança ela não é atendida quando ela fala para os pais que ela está triste, mas no dia em que ela quebrou a perna, ela recebeu total atenção e apoio. Então ela entende que o amor é disponível quando alguma coisa for realmente muito importante. Ela vai buscar isso lá na frente, mesmo de uma forma inconsciente. Agora, isso não é algo escrito em pedra, certo? As relações elas mudam, a gente cresce, a gente vai criando novas bagagens ali ao longo da vida e tudo pode ser mudado também. Agora vamos falar de química, a química do relacionamento, né? Não a da escola. E é interessante esse nome, né, a título de curiosidade aqui, que quando a gente fala química do relacionamento, tem realmente a ver com química, né? As emoções elas são reações químicas ali dentro do nosso cérebro, então faz todo sentido. Olha que interessante.
Quando às vezes a gente tem um dedo podre, a gente tende a relacionar uma coisa a amor barra intensidade, que é o quê? Você ali começa um relacionamento e aí começa a ter aquela ansiedade de será que essa pessoa vai responder a mensagem? Lembra, ela não é tão emocionalmente disponível, então te dá uma ansiedadezinha, né? Cada vez que seu celular toca, você quer ver se é ela, né? Você combina de se encontrar, fica pensando, será que ela vai desmarcar? Né? Será que ela vai? Será que vai dar certo? E tudo isso, toda essa intensidade de sentimentos que não são necessariamente bons, né? A ansiedade, a angústia, eles elevam a intensidade da experiência. Né? Você sente aquele turbilhão de coisa, aquelas borboletas no estômago e pensa, caramba, isso só pode ser amor, não tem como ser outra coisa. Mas não é bem assim. Vou dar aqui como exemplo uma máquina de ganhar bichinho de pelúcia, por exemplo. Né? Você joga, você ganha, você joga, às vezes você não ganha. Se você ganhasse todas as vezes, se todas as vezes que você comprasse as fichas, você jogasse e ganhasse, ia ter uma hora que ia perder a graça. Né? É só você ver que gente que consegue jogar aqueles joguinhos de celular naqueles modos em que ganha vida infinita, energia infinita, essa pessoa tende a parar de jogar porque ela enjoa. Mas quando a gente tem a imprevisibilidade, isso vicia mais. Inclusive, né, é isso que faz as pessoas que têm vício em jogo gostarem de jogar. A expectativa, né? Será que agora vai? Será que eu vou conseguir, né, ganhar? Então, não necessariamente quando a gente pensa numa relação com intensidade, isso quer dizer amor. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você comece a prestar atenção. Por quê? Quando você está nesse relacionamento imprevisível, né, vulnerável, e muitas vezes você nem acha que ele é imprevisível, vulnerável, porque você pensa, não, é normal que essa pessoa não responda, ela é mais retraída, é normal que essa pessoa queira sair com os amigos, a gente está se conhecendo agora. Quando você finalmente consegue ter migalhas, né, de amor, migalhas de atenção nessa pessoa, você pensa que, ai, que maravilha, e confunde esse alívio com o que a gente chama do amor. O alívio ali, né, da felicidade, de caramba, finalmente estamos juntos agora, nem que seja por enquanto. E quando às vezes aparece uma pessoa normal, vamos colocar assim, uma pessoa disponível, uma pessoa madura, ela não te traz essa sensaçãozinha da ansiedade e depois o alívio, não é um ciclo, né? Ansiedade, alívio, expectativa, ansiedade, alívio. E aí você pensa, caramba, que coisa sem graça. E sem perceber, você ali que tem o dedo podre, seu amigo que tem o dedo podre, afasta relacionamentos maduros, relacionamentos estáveis, porque acha que não tem química. Fala, nossa, não tem química, não tem. Mas a verdade é que um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, ele não é uma maré louca, um turbilhão de emoções. Ele é um mar calmo. Porque é aí que mora a tranquilidade. A emoção, muitas vezes, contrária do amor é o medo. Quando a gente pensa em ansiedade, lembra lá dos vídeos das emoções que eu já postei? Ansiedade é medo. Não há espaço para amor onde existe medo. Tá? Lembre-se muito bem dessa frase. Ah, eu amo porque eu tenho medo. Não é possível amar e ter medo. O amor, ele é contrário a essa emoção do medo. Então, muitas vezes, quando você pensa que você está sem química com essa pessoa, na verdade, você só está tendo aquilo que a gente chama de um relacionamento calmo, mas você não sabe interpretar e entender que o amor veio disso, porque você está confundindo amor e química com ansiedade. A ansiedade de que ele vai te responder, a ansiedade de que ela vai te encontrar. E ansiedade e medo não pode ser amor. Para algumas pessoas, existe uma outra camada ainda, que é o quê? A ideia de que eu preciso fazer essa pessoa me escolher. Porque se essa pessoa é indisponível para todo mundo, significa que caso ela me escolha, eu sou muito especial. E aqui, olha que interessante, sabe quem faz isso muito bem? Dark Romance, né? Quem gosta de Dark Romance vai perceber que a história sempre gira em torno disso, né? Então ele é um homem mau, muitas vezes ele é um mafioso, ele é um bandido, ele é, como é que chama? Um lobisomem, ele não gosta de ninguém, e aí chega o momento em que ele me escolhe. Quando eu me escolho, quando eu sou escolhida, né, quando ele me escolhe, eu me sinto valorizada. E isso tem muito a ver também com a questão de patriarcado e machismo, né, da ideia de que a mulher ela precisa ser o quê? Escolhida. E aí o relacionamento, ele vira uma prova. E desistir daquela pessoa que é emocionalmente indisponível para você é como desistir da possibilidade de provar que você é capaz. E uma outra camada também
é aquela pessoa que busca um final diferente. Então, assim, todas as vezes foi assim, mas agora vai ser diferente, né? Muitas vezes isso é um processo inconsciente. Então, assim, agora vai. Eu sei que eu estou buscando ali alguém há muito tempo e sempre alguém disponível, mas agora vai dar certo. Então, a pessoa ela entra também nesse pensamento ruminante de que precisa fazer com que isso dê certo. E agora eu quero te propor aí um exercício, não precisa fazer ele escrito, né? Você pode fazer ele mental. Eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que você refletisse sobre elas, né? Se for você ali que tem o dedo podre, ou se é um amigo que tem o dedo podre, você manda esse vídeo para ele. Inclusive, já deixa um like para mim, antes da gente entrar nesse exercício, né? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria interessante. Se você gosta desse conteúdo, me segue, tudo isso já me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, quais são as perguntas que eu gostaria que você começasse a refletir? O que me atraiu inicialmente nessa pessoa? E aqui você vai perceber, né, com todas essas perguntas que eu vou fazer, qual é o padrão que você está construindo. Então, qual é a primeira coisa? Né? Muitas pessoas, inconscientemente, às vezes já se atraem porque o homem parece indisponível. E aí ela já tem aquela ideia do dark romance de que, não, se ele me escolheu, eu vou ser especial. Segundo, em que momento eu percebo que essa pessoa ela é emocionalmente indisponível? Né? Quando é que eu percebo assim, caramba, realmente ele não está afim, né? Depois de quantas mensagens que ele não respondeu, é depois de quantas vezes que ele furou. E quando isso acontece, o que você faz? Você coloca um limite e fala, opa, meu bem, aqui não, aqui você não vai me fazer de otária. Ou você continua. O que você faz quando você percebe essa indisponibilidade? Terceiro, o que você sente quando alguém mostra um interesse genuíno e sincero em você? Né? Então você acha que aquela pessoa é sem graça? Você acha que falta química? Como que você interpreta isso? Outra pergunta muito interessante, né? Quando alguém se afasta de você, você sente saudades ou você sente uma urgência de recuperar, grave essa palavra, recuperar aquela relação? E recuperar aquela relação barra, né, se não tem uma relação, aquela atenção que você tinha. Última pergunta. Se eu fosse escolhida por essa pessoa que eu estou atrás, o que isso provaria sobre mim? Provaria que eu sou muito diferente das outras? Provaria que eu sou muito especial? O que provaria? Uma última pergunta, diria que a pergunta bônus, a pergunta aí decisiva. Se eu não precisasse provar o meu valor para ninguém, eu ainda escolheria essa pessoa? Se você chegou até aqui, né, e fez exercícios, eu acredito que isso até vale aí como uma mini consulta, né, psicológica, onde você reflete ali sobre o seu comportamento. Se você gosta, inclusive, desse tipo, né, de abordagem, de eu reflito e eu resolvo, né, não preciso necessariamente estar ali com alguém, eu convido você a clicar ali no link, né, que eu vou deixar aqui embaixo, do Terapia em Casa, que é o meu produto, onde você faz a sua terapia ali, claro que com ajuda, com instrução, mas no tempo em que você estiver disponível, na hora que você gostaria de fazer, sozinho, no seu tempo. Clica ali para você conhecer mais e, se tiver qualquer outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Inclusive me conta aí o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver aqui também nos próximos vídeos. Eu espero que, caso seja você essa pessoa com o dedo podre, que você entenda que não é porque você entende um padrão e repete esse padrão que você não pode mudar. Você merece ser amada, merece ser feliz.